Dentro de um processo de eleições em clube de futebol, é muito comum que, à véspera de um pleito tão importante como é o do Internacional, nomes de jogadores apareçam na pauta. Por exemplo, semana passada, na candidatura da Chapa 1, que é a candidatura de Alessandro Barcelos, que é o atual presidente, apareceram nomes como Gustavo Scarpa, como Bruno Rodrigues, inclusive com negociações avançadas, pelo menos com Bruno Rodrigues. Gustavo Scarpa teve uma proposta do Internacional. E agora é a vez de um nome forte, prospectado e que, segundo informações, já se tem uma negociação avançada por Roberto Melo, candidato da Chapa 2. Trata-se de Claudinho, meia brasileiro que joga no Zenit, já jogou no Bragantino e já teve passagem pela seleção brasileira. Eu vou trazer aqui um apanhado de tudo que se sabe a respeito dessa negociação, que já tem confirmações por alguns lados, e eu trago para vocês. Antes de tudo, se inscreva no canal, que é muito importante, curta o vídeo, ativa os sininhos das notificações e comentem aí para dar aquele engajamento legal, e também assista até o final, que é bem importante. Vamos lá, gente. Claudinho joga muito, hein? Meia de 26 anos, né, que já passou pelo Bragantino, Corinthians lá atrás. No Bragantino é onde ele teve maior destaque, que inclusive o levou para a seleção brasileira, também para o futebol russo, aonde ele está atualmente, o Zenit. O pessoal da Revista Colorada trouxe a informação ali, mais ou menos na hora do almoço, a respeito dessa negociação, de que Claudinho é o nome que interessa a candidatura da Chapa 2 de Roberto Melo. E é claro, Delciro Sonda aportaria esta contratação. Delciro Sonda, que a gente sabe é um empresário, né, e que todo mundo não precisa apresentar o Delciro Sonda, mas ele é um dos apoiadores da candidatura do Roberto Melo, inclusive será vice-presidente de investimento caso, é claro, Roberto Melo seja eleito. Bom, vamos lá. O Claudinho, ele tem um contrato longo lá com o Zenit, né, que vai até 2027. E no ano passado, 2 propostas foram feitas pelo Claudinho de times brasileiros, né? Uma do Palmeiras e uma do Flamengo. A do Flamengo chegou a 15 milhões de euros, que foi recusada pelo Zenit, que queria 25 milhões de euros. Olha só, 15 milhões de euros é o valor que o próprio Zenit pagou ao Bragantino, e o Flamengo tentou igualar a proposta, que não rolou. O Zenit pediu mais, pediu 25 milhões de euros. Mas, segundo informações, é interesse do atleta e do staff do jogador voltar ao futebol brasileiro. E aí Delciro Sonda aparecia aí na parada, né, para aportar esta negociação. Ainda não se sabe valores concretos de quanto seria esse valor para trazer o Claudinho para o Internacional. Mas o fato é o seguinte: um dos empresários do jogador, né, o jogador pertence ao grupo esportivo Elenco Esportes, que tem como um dos empresários o Guilherme Miranda. E olha só, o Guilherme Miranda, ele chegou a trabalhar no grupo, né, em que o Delciro Sonda tinha já alguns anos atrás, a DIS, né, DIS Esportes, que era um grupo né, de investimentos, né, em jogadores de futebol, capitaneado pelo Delciro Sonda. Era a empresa do Delciro Sonda. O Guilherme Miranda, ele era um dos representantes desse grupo que o Delciro Sonda tinha. Então, já existe aí uma ligação, tá, de Delciro Sonda com o empresário Guilherme Miranda, que é um dos representantes do próprio Claudinho. O Guilherme Miranda confirmou essa negociação, inclusive, que é avançada, tá? Essa negociação existe, tá? Não é questão eleitoreira, não tem nada, até porque, se fosse eleitoreiro, o empresário não ia dizer que essa negociação existe. E um empresário, um representante, é a maior parte interessada, né? Então, se fosse só eleitoreiro, eu acho que ele não ia queimar a imagem dele, né, do empresário, da empresa, né, da Elenco Esportes, por uma questão eleitoreira, confirmar ao Léo uma informação a respeito de um jogador, né, de um produto tão valorizado como é o Claudinho, que pertence a esse grupo. Então, sim, essa informação procede, existe sim uma negociação que é avançada para trazer o Claudinho, mas é claro, caso Roberto Melo seja eleito, existe essa negociação. Ele viria para o Internacional caso o presidente Alessandro Barcelos fosse eleito? Talvez sim.
talvez ele viria para o Internacional caso o presidente Alessandro Barcelos fosse eleito. E aí teria que ter algo que o próprio presidente Alessandro Barcelos criticou na última entrevista coletiva lá em São Paulo, que é um leilão interno. O presidente Alessandro Barcelos teria que contactar, eu não falo de leilão interno, eu falo o termo que ele usou, né? Mas teria que contactar o Claudinho para fazer uma outra linha de negociação com ele, né? Já que com o Melo, que é o candidato da Chapa 2, já existe esse alinhamento. Seria a maior contratação da história do Internacional, lembrando, tá? A maior contratação da história do Internacional hoje é a de Nico Lopes, que em reais deu algo em torno de 36 milhões de reais. Tá? É um negócio complicado, um negócio difícil, mas segundo as informações, Delcir Sonda quer esse jogador, aportaria esse jogador, tem ligações, tá? Isso é importante, tem ligações com o staff do atleta, então pode sim acontecer esse negócio de Claudinho Internacional. Vamos aguardar os próximos capítulos desta negociação que é forte. Claudinho chega para ser titular, dono do time, teve passagem pela seleção brasileira, no futebol brasileiro já desempenhou, a gente sabe o que Claudinho pode fazer no futebol brasileiro, vamos aguardar. Valeu, gente, comentem aí o que vocês acharam e até a próxima.